na cultura fascista, o simples desejo por igualdade, que é o que nós socialistas defendemos, né? Certa igualdade, né? Já é visto como uma ameaça. Porque igualdade significa a negação da liberdade individual dele como indivíduo, da expressão individual dele como indivíduo. Então, esses conceitos vão se confundindo na cabeça das pessoas e terminam transformando a esquerda ou os ideais da esquerda em verdadeiros anarquistas, destruidores de mundo, etc. Entendeu? Então, assim, é curioso porque o quanto é fácil, né? Sobretudo se você tiver a elite, né? E a elite tende geralmente a estar atrelada a esses movimentos, porque são os movimentos que a defendem economicamente. A cultura fascista, o governo fascista, na verdade, é um governo da elite. Ele vai dizer justamente: algumas pessoas podem e merecem ter dinheiro, porém só algumas, as outras são perseguidas e são excluídas. E é baseado nisso, historicamente, onde o fascismo se instalou, ele teve ali atrelado com uma elite que ganhou muito dinheiro, inclusive. Né? Uma elite que Então, depois lava as mãos, fala, olha, não tive nada a ver não com tem nada a ver isso, tá? com isso. Ou até faz um certo, foi um erro e tal, mas continua lucrando e explorando depois. Só estava ali ganhando Igual, dinheiro, não fez nada demais. Né? Eu só estava ali basicamente para isso, ganhar né? dinheiro. Né? E dentro dessa linha de fascismo, eu acho que é importante a gente refletir que há um abuso do conceito de fascismo, Uhum. que se fala tanto em fascismo ou em fascista que acaba perdendo o significado. Sim, Quer dizer, todo aquele que não pensa como eu é fascista. sim, sim, Então, a Marina Silva é fascista, não, o Ciro é fascista, exatamente. a poxa, esqueci o nome dela agora, a candidata do PCB é fascista, Vera Lúcia do PSTU é fascista. Quer Exatamente. dizer, se é um abuso disso, É. que acaba esvaziando o significado do que, ora, o que a gente quer caracterizar então como extrema-direita, como, afinal de contas, né? O que Uhum. vem a ser isso do fascismo? E aí isso é um problema, porque aí, quer dizer, a gente perde a própria razão da crítica. E a oposição de pensar, bom, nós temos um pensamento diferente, nós temos uma prática política diferente, e quando a nossa prática política é muito parecida com a do que a gente quer combater, quando a gente usa as mesmas estratégias que a gente critica no outro, opa, é um sinal que alguma coisa vai muito errado. E aí é um problema porque o outro lado também bota um carimbo na gente. Que, Sim, eles são comunistas. Não, o PT sim. é comunista, o Lula é comunista, o Ciro é comunista, a Marina é comunista. Enfim, bom, o único comunista dessa história mesmo seria o pessoal do PCB, mas enfim. É, Seria o único onde, né? Mas mesmo assim, não é aquele comunismo lá de trás e por aí vai. Então, quer dizer, se tem mais ou menos um abuso de um conceito. E para mim, vamos claro, falando do ponto de vista da história, é uma coisa, mas que tem uma aplicação prática muito você tocou, muito prática na nossa sociedade. você tocou exatamente num ponto em que eu ia chegar, tá? É que, na verdade, essa cultura fascista, ela não só está em toda a sociedade, como em todos os campos praticamente de atuação política. A gente vê isso muito claramente nessa eleição, tá? O que o PT fez, né, ao criar uma narrativa de que de meias verdades, na verdade, né, o tempo todo, de que quem não vota no Lula no primeiro turno é fascista, o PDT ou o Ciro é linha auxiliar do Bolsonaro. Ele está baseado em mentiras, porque são mentiras, tudo isso é mentira, a gente sabe disso. Né? São meias verdades, na verdade. Eu vou citar aqui um exemplo só para as pessoas entenderem como é que uma meia verdade ela pode ser tão terrível quanto uma mentira escandalosa. Por exemplo, toda a discussão era, não, ou é democracia ou é barbárie. Para nós, progressistas, de fato, um governo como o do Bolsonaro é uma barbárie, não tenho a menor dúvida, matando gente, incentivando o armamento, destruindo as instituições, né, desmatando como nunca se desmatou antes, provocando uma crise institucional. Isso é uma verdadeira barbárie. Né? Porém, para boa parte das pessoas, para uma parte significativa das pessoas que não são politizadas, isso não é barbárie. Não chega nem perto disso. Na cabeça dessas pessoas, barbárie seria uma guerra, né? Um bombardeio, uma guerra como da Ucrânia, isso sim. Então, assim, Ou barbárie é o outro. isso é uma meia-verdade, né? que, Barbárie é a Venezuela, barbárie é Cuba. que muita gente não entende, entendeu?
né, assim, que literalmente não consegue entender. Então, eu acho assim, uma narrativa mentirosa. E aí me Me preocupa, lembra de voltar nessa história de barbárie depois. tá? E aí me preocupa porque uma das coisas que eu quero falar, inclusive, é sobre o acovardamento da esquerda. Então, eu vou deixar só isso aqui, a gente vai entrar em outros assuntos, eu vou só deixar, né, uma questão aqui. Que a esquerda substituiu a luta que ela deveria fazer por esse mesmo mecanismo de ficar reproduzindo mentiras, contando mentiras e incutindo medo na população. A estratégia Uhum. do PT foi literalmente uma estratégia de criar medo. Tá? E eu queria que Se todo o mundo ficasse Lula com não essa se ideia. eleger no primeiro turno, Bolsonaro ganha. Exatamente. E isso vem desde sempre. Né? E o Bolsonaro faz a mesma coisa. Então, se o Bolsonaro não ganhar, é o Lula que vai ganhar, hein?